Em entrevista ao Económico, Francisco Assis considera ser inevitável a ocorrência de uma grave crise política em 2013. Na mesma entrevista, o ex-candidato à liderança do Partido Socialista admite uma futura coligação entre o PS e a direita, seja ela PSD ou CDS-PP, desde que não seja a direita de Pedro Passos Coelho. A eclosão de uma crise política grave este ano é um cenário execuível ou não passa de um mero desejo dos socialistas que nas últimas semanas iniciaram um processo de aceleração do calendário político? O Governo tem condições para cumprir o mandato até ao fim ou caminha já irremediavelmente para a desagregação? A saúde da maioria está ferida de morte ou o CDS vai segurar o Governo até ao fim da legislatura? São questões que tentaremos responder no Causa das Coisas desta semana. Em estúdio temos Marina Costa Lobo, politóloga, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Obrigado aos dois pela presença. Marina, é um prazer tê-la aqui em estúdio connosco. Começo por si. É de facto inevitável a eclosão de uma grave crise política em 2013? Bem, eu acho que os cenários estão todos um pouco em aberto e isso tem sido uma constante destes tempos que temos vivido com uma enorme incerteza. E, porventura, ano passado havia mais certezas de que não haveria uma crise, mas com o passar do tempo este governo, de facto, tem vindo a perder alguma proximidade e algum apoio político que tinha o ano passado. E isso tem-se refletido nas sondagens e, portanto, estamos aqui numa evolução decrescente de apoio eleitoral. Se isso configura o contexto necessário para que haja uma crise é outra questão. Acho que esta aceleração do PS que notou e existe de facto não é suficiente para que haja eleições. E mesmo este posicionamento nesta entrevista do Francisco Assis parece mais importante do ponto de vista interno do PS, no sentido em que ele está a fazer uma demonstração, por um lado, de apoio a seguro, um pouco, diferenciando-se por isso um pouco de António Costa. Era isso que eu ia perguntar, de apoio a seguro perante quem? Perante António Costa, em relação, por um lado, mas por outro lado, há uma coisa que é importante também da entrevista, que é esta abertura à direita. Portanto, Francisco Assis claramente tem um posicionamento mais da ala mais moderada do PS, que se tem feito, porventura, ouvir menos. E até no contexto do envio do pedido de fiscalização do Orçamento ao Tribunal Constitucional, a ala esquerda do PS tem sido muito mais importante na definição da agenda de seguro. E aqui há esta voz de Francisco Assis, é importante para colocar o PS um pouco mais ao centro. Eu acho que isso é relevante também porque há aqui uma grande indefinição também no sentido de qual é que é a trajetória do PS. O PS tem ido um pouco mais para a esquerda e uma aproximação aos outros dois partidos de esquerda e esta entrevista sinaliza algo bastante diferente, o que é novo e também mostra que o próprio PS também está bastante... Também ele próprio tem bastantes incertezas sobre o caminho a seguir. E está num claro período de alteração e de conjugação das forças de poder interno no seio do Partido Socialista. Raul, é provável, de facto, a eclosão de uma crise política grave este ano? Essa possibilidade é latente, face às circunstâncias que o país se confronta e a Europa também. Vamos ter, nós quando olhamos para Portugal, é evidente que estamos a olhar para aquilo que é o nosso problema imediato, mas estamos a olhar um pouco para um microcosmos político, social e económico que está inserido na União Europeia, jamais podemos esquecer essa realidade, e é um país sob assistência financeira e, portanto, nós estamos muito dependentes, não só em termos financeiros, como em termos políticos, ou seja, aquilo que vai acontecer na Europa nos próximos meses pode, não direi determinar, mas certamente contribuirá para aquilo que vai acontecer em Portugal. Mas olhemos para nós. Eu julgo que não é de hoje, não é desde que estamos sob resgate, há uma grande confusão naquilo que é dito o centrão da política portuguesa. Que apesar de tudo, como em Portugal, repare-se que Portugal é um país sui generis na Europa em termos
de alguma consistência política, o Partido Comunista Português é o único que se manteve na Europa de facto, com um coeficiente com uma base de apoio sólida, não é? Base de apoio e de confiabilidade, sobretudo. Porque houve, desde a queda do Muro de Berlim, a degradação, a deterioração da União Soviética, tudo isso desmoronou em termos de aquela utopia que acabou. Em Portugal manteve-se isso, que aliás permitiu a afirmação à esquerda de uma forma diferente, a Marina saberá isto melhor que eu, de uma agremiação de algumas tendências que deram no Bloco de Esquerda. Eles valem ou podem valer 20%. O que isto significa para o nosso futuro próximo? Significa que o Partido Socialista, isto para o Partido Socialista é um problema. Porquê? Porque encostou, de certa forma, o Partido Socialista mais à esquerda, ou seja, o Francisco Assis, que é indiscutivelmente uma das grandes figuras do partido, um homem moderado, um homem equilibrado, um homem europeu, mas que também, eu julgo que a maioria dos dias da semana anda ali com o seu coração a balançar entre aquilo que é o moderado, o certinho, o calculismo de António José Seguro e aquilo que poderá ser a exuberância de António Costa, se algum dia ele quiser ser exuberante. Há agora, eu julgo que no próximo fim de semana, penso que seja no próximo fim de semana, um congresso do Partido Socialista dos Açores, onde, curiosamente, o congresso é naturalmente encerrado pelo líder do partido, que é o Dr. António José Seguro, mas o convidado de honra para abrir o congresso é o Dr. António Costa. E isto é o que hoje define certamente o Partido Socialista, ou seja, e é isso que Pedro Passos Coelho também tem consciência, ou seja, até o Partido Socialista não se definir. Repare-se também que na entrevista de António José Seguro esta semana à TSF e ao Diário Notícias, que é uma entrevista interessante, é uma entrevista que no tempo tem peso político, mas a grande novidade, ou as duas grandes novidades, são as seguintes. Não estou em condições, diz António José Seguro, de prometer aos portugueses uma alteração em baixa dos impostos, o que me parece uma atitude responsável e elogiável. E a outra novidade é dizer que vai surpreender os portugueses com a constituição de um governo com grandes figuras, portanto, terá o Maradona da política, o Messi, o Cristiano Ronaldo, etc. O que me parece uma atitude algo desesperada. Entre o elogiável e o responsável e o desespero é nesta valência que anda o Partido Socialista. E é evidente que isto não é bom para a direita, não é bom para a coligação governamental, porque permite à coligação governamental, e sobretudo ao chefe desta coligação, que é o Dr. Pedro Passos Coelho, que já demonstrou à sociedade e à saciedade que é um homem teimoso, é transmontano, tem algumas convicções, traçou um caminho e vai por aí, e tem ao seu lado o Ministro das Finanças, que obviamente exerce o seu poder não só interno como externo, e portanto isso vai nos levar aqui a uma crise política em 2013. Eu sinceramente não me parece muito possível. Porquê? Porque entre a vontade de uma crise política, portanto, pela esquerda, pela extrema-esquerda neste caso, e a necessidade da direita, estou a falar do CDS, de manter esta coligação, porque se esta coligação arrebenta de facto pelo CDS, não tenhamos ilusões sobre isso. Não me parece que o Presidente da República esteja em condições objetivas de dizer este governo não tem a minha confiança. Porque obviamente que, aliás, estamos a falar neste momento em que vai decorrer, e está a decorrer o Eurogrupo, que é a despedida do Sr. Juncker, onde se presume que haja um abrir de cinto para os países que são cumpridores, Portugal e a Irlanda. E, portanto, nós estamos a regressar paulatinamente aos mercados, a Bolsa de Valores o mercado bolsista está a dar sinais consistentes e consolidados de alguma recuperação. O dinheiro vai certamente ficar mais barato para aquilo que são as empresas e as famílias. Portanto, não me parece que haja condições objetivas para uma crise política, a não ser estes estados de alma que são reais, que são desejáveis, inclusive, para a luta política. Tanto a entrevista do Dr. Francisco Assis como a entrevista do Dr. António José Seguro são contributos líquidos e positivos para o combate político. Mas não me parece que em 2013, a não ser que, e isso obviamente é o sal e a pimenta da democracia, porque há um ato eleitoral que são as autárquicas. Se as autárquicas correrem muito mal ao PSD... Muito mal é o quê?
é, por exemplo, perder o Porto. Eu acho que isso está-se a dar pouca importância àquilo que são as autárquicas, porque me parece que interiorizou-se que as autárquicas vão ser um castigo para o PSD, ou seja, o CDS tem uma Câmara e, portanto, o PSD vai ser castigado pelos eleitores nas autárquicas. É evidente que vai ser, e percebe-se que o seja. Agora, se o PSD perder o Porto neste contexto, porque o Porto, no poder, no Porto está um homem que está contra a linha dominante no PSD. Está nos antípodas daquilo que é a linha dominante no PSD, que é o Dr. Rui Rio. Há, eu diria, uma aliança escondida entre o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa em Lisboa. Ambos, à sua maneira, por razões diferentes, mas ambos com um objetivo, eu diria, quase comum, pretendem, até porque têm idade para isso, qualidade, competência, são dos dois mais competentes políticos portugueses em atividade, na minha opinião, têm espaço de vida e de responsabilidade para exercerem as suas funções públicas. Portanto, há aqui um caldo político que pode, se o PSD perder o Porto, porque o candidato do PSD ao Porto é um candidato de risco, é um candidato vencedor, a priori, mas é um candidato de alto risco, até porque está no centro de uma embrulhada jurídico-política que pode ser complicada para o PSD. Aliás, penso que tanto no Porto como em Lisboa, eventualmente também. Não, em Lisboa está resolvida a questão. Em Lisboa está resolvida porque o candidato será o Dr. António Costa, se não houver um tsunami político na Europa, e, portanto, está resolvida a questão, penso eu. Obviamente que o PSD terá um candidato, provavelmente será o Dr. Fernando Seara, mas veremos na altura própria. Agora, eu julgo é que o recuo do Dr. Marco António Costa em Gaia pode significar que o PSD está a avaliar a questão do Porto, ou seja, ter uma segunda figura, uma segunda carta forte para, se houver algum problema com o Dr. Luís Filipe Menezes no Porto, que aliás este fim de semana apresentou a sua candidatura. Mas já há um candidato na forja, e é preciso dizê-lo com toda a clareza, é um candidato que tem feito, na minha opinião, um caminho interessante, que é o Dr. Rui Moreira. É um homem da aristocracia nortenha, isso no Porto tem algo... Conta. É um homem que tem um percurso profissional, é um homem que tem liberdade pessoal e é um homem que tem apoios da esquerda à direita e até no centrão. Da esquerda à direita, estou a dizer do PS ao CDS e no PSD. Isto pode ser, na atual configuração político-partidária, os portugueses estão muito contra os partidos. Os portugueses estão um bocado cansados desta lógica de que a B sucede o C, a A sucede o B, mas é sempre a mesma coisa. Portanto, se surgir uma figura fora deste contexto e, simultaneamente, apoiada por este conceito, por este contexto, isto pode ser muito interessante em termos de avaliação e de fenómeno político ou social. Portanto, o PSD tem aqui um problema. E se o PSD perder o Porto? E perder o Porto, perde-se o Porto até antes da eleição. O Porto vai-se perdendo. Se perder, claro. Até porque Luís Filipe Menezes é um candidato fortíssimo e é um candidato à partida ganhador. Mas não tem as condições absolutas para ganhar. Eu diria que temos aqui um laboratório, um exemplo daquilo que já aconteceu em várias circunstâncias e agora não vamos aqui exemplificar. Isso pode ser muito complicado para a coligação governamental, até porque o CDS vai ter que se decidir antes de tempo. Quem é que o CDS vai apoiar? Entre Menezes e Rui Moreira? Não, entre alguém. Mas o CDS não apoiou Luís Filipe Menezes. Isto é um dado importantíssimo. O CDS vai ter que se decidir. Isso pode criar, de facto, uma fratura. Não é no inner circle, não é entre o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas, porque eles têm que se entender. Eles em São Bento, ao fim da tarde, entre um chá e um gin tónico, naturalmente que se entendem por necessidade. O problema é fora de São Bento. É na opinião pública. São os portugueses a fazer sacrifícios e depois a perceber, mas como é que o CDS não apoia o candidato do PST no Porto? Quer dizer, isto para o cidadão comum é um nó na cabeça. Como é que isto é possível? E porque é que o CDS tem a tentação, porque está a ter a tentação, de apoiar o Dr. Rui Moreira no Porto? Mas, afinal, se a dificuldade do país é tão grande, porque é que as pessoas não se entendem nestas questões que são básicas? Isso pode ser um problema e isso pode, claro, criar uma antecipação do calendário eleitoral e, obviamente, exigir uma atitude do Presidente da República. Marina Costa Lobo, o que é necessário
O que é necessário ocorrer para detonar aqui uma crise política grave? Para além desta questão das queria, se calhar, voltar aqui a uma questão que é um ingrediente relativamente novo para esta equação da probabilidade de haver uma crise política ou não, que é a questão do regresso aos mercados, que se começou a falar desde a semana passada. E a acontecer este regresso aos mercados é, de certa forma, inesperado no contexto da opinião pública portuguesa e eu creio, vai jogar a favor do governo. Portanto, vai favorecer. Será uma vitória do governo? Isso vai depender um pouco da habilidade da oposição, porque de onde vem este regresso aos mercados? Há aqui várias componentes. Por um lado, temos, sem dúvida, a questão do governo ter sido cumpridor e, sobretudo, dos portugueses terem aceito esta agenda da austeridade com tanta contenção. Mas, se nós virmos qual tem sido a evolução dos juros da dívida nos 4 países chamados PIGS, vemos claramente que a tendência é comum a todos. Portanto, os fatores principais que estão por detrás deste regresso aos mercados são externos e têm a ver com o aumento da credibilidade do euro. É óbvio. E porquê é que há um aumento da credibilidade do euro? Porque houve uma mudança de política do Banco Central Europeu, houve medidas que foram tomadas que os mercados compraram, no sentido de que acreditaram que elas... a pressão diminuiu porque se acredita que o BCE poderá intervir realmente se for preciso, etc. Mérito Passos Coelho não será... Passos Coelho cumpriu o seu papel, tal como Portugal, mas quer dizer, estamos dentro de um barco maior, como o Raul Vaz estava a dizer, e tem toda a razão. A questão é que nós não votamos no barco maior, votamos no governo e, portanto, quem vai se beneficiar disso é o governo. Isso a par do outro, porque antes das autárquicas havia uma data mais importante, penso eu, que era a questão quer dizer, não é bem uma data, mas sempre pairou no ar o espectro da reestruturação da dívida. E esta questão do regresso aos mercados está relacionada com isso. Portanto, se 2013 for um ano em que não só se regressa aos mercados, como não há uma reestruturação da dívida, isso é um trunfo, claramente, para o governo. Mas só que o problema é que nós não vivemos só nos mercados, não é? E depois há a realidade. E esta questão do regresso aos mercados, que é positiva, contrasta vivamente com o desemprego, com o aumento do desemprego, com a imigração, que está a subir em flecha, porque, como nós sabemos, as pessoas das gerações mais novas não encontram trabalho em Portugal e, portanto, estão a sair. Com a austeridade em cima da austeridade, nós ainda estamos com muita incerteza, mas janeiro e fevereiro vão ser meses em que os portugueses vão se confrontar com os salários reduzidos, etc. Portanto, tudo isto ainda não, nós ainda não interiorizamos os cortes mais recentes. E, portanto, a austeridade vai ter um impacto grande, penso eu, e isso vai contra... Portanto, temos os trunfos externos para o governo que vão contrastar com a realidade interna. Mas admite aqui um aumento da conflitualidade social Sem interna dúvida. Devido a ao aumento dos sacrifícios que todos nós vamos começar a sentir. O que eu acho que é interessante dos últimos... o que é que foi interessante em 2012? A austeridade, por si só, pode não gerar muito conflito social. Esta é um bocado a lição que nós temos tido desde o Pacto da Troika, que foi a grande surpresa, não é? Pensava-se que a austeridade iria gerar conflito social imediato. Isso não aconteceu porquê? Porque foi possível comunicar uma mensagem, que foi uma mensagem comunicada tanto pelo Governo como pelo PS e pelo Presidente, que esta austeridade iria trazer frutos. E, portanto, era necessária, e houve um apoio ao programa, houve um apoio ao programa da Troika e houve um apoio às políticas. A questão é que, neste momento, parece haver uma divergência. Por um lado, elas estão a funcionar, por outro lado, elas não estão a funcionar. E eu não sei quem é que vai conseguir construir uma narrativa em cima disto. Se vai ser o governo que vai dizer isto vai funcionar, esperem mais um pouco que isto vai resultar. Portanto, já conseguimos a parte externa, vamos conseguir a parte interna. Ou se é o PS e a oposição que vai dizer não, isto não está a funcionar porque a parte que funcionou deve-se à Europa e a nossa realidade continua para pior. Portanto, há estes dois cenários que vão, para 2013. Qual é a probabilidade? Eu acho que a probabilidade
Não sei, mas falta aqui outra componente, que é a dos 4 mil milhões. Se fizer realmente a reforma do Estado de um ponto de vista contabilístico, não é? Portanto, colocar um corte de 4 mil milhões de euros em meados de 2013 para reduzir o Estado. Porquê? Porque esse corte de 4 mil milhões de euros, o que é que significa? Significa aceitar que Portugal não vai crescer. Porque é o que é necessário para nós termos um Estado viável sem crescimento económico. E, portanto, se o Governo implementar de facto isso, é ceder, não é ceder, mas é reconhecer que nós nunca vamos conseguir crescer e, portanto, temos que reduzir para sermos viáveis desta forma, sem crescimento. Se fizer isso, eu julgo que a conflitualidade social vai realmente aumentar significativamente, porque vai-se perceber que o regresso aos mercados, etc., não muda em nada, antes pelo contrário, é feito a par de um empobrecimento generalizado que vai ser duradouro. E isto não pode ser bom para o Governo. E isso pode fazer com que o CDS-PP, entre aspas, tire o tapete à maioria? Sou um pouco cética em relação a isso e acho que as autárquicas para o CDS não é muito importante. Porquê? Porque o CDS não tem nada, o CDS não marca nada nas autárquicas, claro. Zero. Portanto, as autárquicas estão um pouco em jogo para o PSD, portanto, para a relação do PSD com os autarcas, com os seus próprios autarcas e os autarcas viram a demarcar do próprio governo. É um bocadinho o efeito Berta Cabral, não é? Todos querem fugir do efeito Berta Cabral. Vão conseguir. As autárquicas são interessantes porque há uma personalização grande nas autárquicas e há autarquias em que os autarcas são maiores do que o seu partido e as pessoas votam neles, não votam no partido. Portanto, isso por acaso nós não temos feito estudos sobre autarquias, mas eu acho que isto que eu estou a dizer não é mentira. Claro que agora vai haver uma substituição, é preciso ver se eles vão poder candidatar-se noutras autarquias próximas onde o efeito dessa personalização possa contar. Mas, claro, há aqui, acho que o partido conta menos do que o líder em muitas autarquias. É claro que o PSD vai sofrer, mas depois o PSD, quer dizer, e isto é mesmo assim, que é preciso ser... Vai haver sempre uma questão pragmática. O PSD, os autarcas vão sofrer com isso, não é? Vão perder poder, eventualmente, mas qual é a alternativa? Eles não vão querer deitar abaixo o seu próprio governo, não é? Portanto, tudo que não seja isto é pior, portanto, não vai haver aí grande revolta e o CDS não está em posição de pôr em causa permanências no governo por causa de uma posição que eles não têm, eles só têm através do PSD dentro das autarquias. Portanto, e olhando para trás, em relação ao CDS, o que é que eu tenho visto? O CDS teve uma oportunidade em 2009 de ir para o governo, porque o Sócrates nessa altura tentou e houve ali umas aproximações. Houve umas conversas. E eu acho que a linha... porque o CDS podia ter sido um pouco o partido fiel da balança, não é? Eles tinham suficiente margem ideológica, porque o CDS já foi eurocético. O Dr. Portas aí não conseguiu superar-se. Não quis. Ele aí... Não quis ou não conseguiu, não sei. Não quis. Pronto, não quis ou não conseguiu. Teria sido provavelmente melhor para o país. Porque tínhamos, se calhar, mais cedo enfrentar uma certa realidade. Ou não. E o Presidente, nessa altura, podia ter tido um papel que também não teve. Deveria ter tido. Mas estava para ser reeleito, tinha uma reeleição. Exatamente. E não quis arriscar. Portanto, nessa altura, o CDS escolheu o seu caminho, que é de ser o parceiro menor de uma coligação de direita. Nesse sentido, eles ficaram prisioneiros do PSD, entre aspas, porque eles ganharam porque ganharam um lugar no governo assim que o PSD ganhasse as eleições. Mas, por outro lado, perderam porque o PSD toma-lo por garantido, está a ver a ideia? Quer dizer, então como é que eles podem ganhar algum valor? É fazendo estas mini-crises em contextos políticos que não têm importância, como as autárquicas. Portanto, esta questão do Porto tem valor só porque cria uma certa tensão dentro da relação da coligação que pode servir para credibilizar, para aumentar um pouco o poder do CDS dentro do governo, mas não é uma
no meu entender, não é nenhuma ameaça real à sobrevivência da coligação. Raul, o CDS é refém de si próprio nesta coligação? É curioso que o Dr. Francisco Assis abre espaço para uma coligação solução, entre uma outra PS solução e a direita, seja, não é? entre o CDS, entre o Partido Socialista e o CDS. Porquê? E também entre o PSD, desde que não com a liderança de Passos Coelho, não é? Sim, mas fiquemos pela claro. Hipótese CDS, porque é evidente que qualquer pessoa no seu razoável juízo não pensa que seja possível, no imediato, uma coligação entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para governar o país sobre resgate. Quer dizer, isto não faz sentido, não faz sentido, não, é impossibilidade, julgo eu, até porque aí seria a Sra. Lagarde, o próprio Dr. José Manuel Durão Barroso, apesar de ser português, diria, quer dizer, não é possível, não é? E, portanto, está aqui, por isso é que o Dr. Francisco diz assim, mas já há aqui uma saída, que é haver eleições, haver uma alteração, uma crise política em 2013, eleições, o Partido Socialista ganhar essas mesmas eleições e coligar-se com o CDS e fazer governo, e aí teríamos um novo embrulho em termos de solução política. Enfim, é uma possibilidade, e aí o Dr. Francisco Assis joga aquilo que o Dr. António José Seguro, porque é líder do partido, se calhar não está em condições de jogar. Mas perguntavas-me se o CDS é refém de si próprio. O CDS teve uma oportunidade em 2009, a Marina disse, eu julgo que aí houve não só a falta de coragem de Paulo Portas. Paulo Portas é um político de primeira linha, experimentadíssimo, muito hábil, muito inteligente, mas, na minha opinião, falta-lhe, para ser perfeito, falta-lhe aquele pico que é de dizer morra quem se negue, quer dizer, é ética republicana, morra quem se negue, vamos a isso, e agora se morrer, morri, se ganhar, ganhei. Em 2009 ele não foi capaz de fazer isso. E tinha condições, inclusive, para forçar o Presidente da República. Ele teve, aliás, um partido como o CDS tem, de quando em vez, a chave do cofre na mão. De quando em vez tem. Teve agora na taxa social única. Eu acho que Paulo Portas foi responsável aí, embora tenha ensaiado aquela vinda do estrangeiro, por onde anda, reunir o partido no Porto. Ele é um homem cinéfilo e, portanto, montou aí uma série dramática que tem, obviamente, repercussão na opinião pública. O que é que o homem estará a pensar? Está a ouvir aquele, a ouvir aquele outro. Portanto, o CDS vive muito disto. Vive de filmes. Mas depois, como tem, de facto, de quando em vez, de década em década, tem a chave do cofre na mão, vai abrindo o cofre, fecha o cofre, deixa lá umas moedas, antigamente deixavam os escudos, agora deixam os euros, e vai gerindo esta conjuntura. Enquanto Paulo Portas estiver à frente do CDS, vai ser assim. Não significa que isto seja necessariamente mau para o país. Eu acho que Paulo Portas é um contributo importantíssimo para o país, atenção. E tem feito um trabalho à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros muito louvável. Agora, é muito politiqueiro, no fim do dia quer meter a noticiazinha no jornal A, na televisão B, na rádio C, ele não se liberta disso. Paulo Portas nunca conseguiu dar esse salto, ou seja, e aí surge num plano menor em relação ao Dr. Pedro Passos Coelho, que é menos politiqueiro. Portanto, isto tem importância quando se joga coisas sérias como se está a jogar. Portanto, o CDS tem sido refém de si próprio, que se tem posto nessa posição. Quer dizer, quais são as condições do CDS para romper a coligação? Quando não rompeu na taxa social única? Quando figuras da direita, a começar pelo Dr. Bagão Félix, que é uma espécie de papa de doutrina económico-financeira para o Dr. Paulo Portas. O Dr. António Pires Lima, que é uma espécie de grilo falante para o Dr. Paulo Portas. Estavam absolutamente desenfreados contra o governo, aliás, eles são também contribuintes líquidos para aquilo que foi, de facto, um momento importante desta legislatura até ver, que foi o 15 de setembro, não é? O 15 de setembro teve o contributo líquido do Arménio Carlos, da extrema-esquerda, aliado ao Dr. Bagão Félix e ao Dr. António Pires Lima. Isto são fenómenos políticos-sociais importantes para perceber um país, não é? 1 milhão de pessoas na rua, porquê? Porque é evidente que quando as pessoas estão na situação em que estão, olham a televisão, estou a falar da classe média, e veem na televisão o Dr. Bagão Félix a defender a mesma coisa que defende o líder da CGTP, dizer, vamos ver o que é que se passa. Não. E esse cenário não se pode repetir, Raul, a quando da aprovação dos cortes de 4 mil milhões?
Bom, isso eu não sei, sinceramente, isso é o grande... Quer dizer, onde é que se vai cortar, como é que se vai cortar? Eu julgo que isto é um jogo, é um Real Madrid-Barcelona entre o PS e a coligação, particularmente o PSD, em que cada equipa, cada treinador joga no erro do adversário. Qualquer erro do adversário pode ser fatal. Repare-se como é que o Partido Socialista na última semana se colou ao regresso aos mercados. O Partido Socialista dizia que os regressos ao mercado não tinha importância, ou melhor, para já era uma miragem, era uma obsessão. Impraticável. Não, era uma obsessão do Primeiro-Ministro. A palavra era obsessão. Obsessão é uma coisa má. Não é? Sobretudo é má quando se gera um país. Claro. Se há uma obsessão a gerar um país, eu entendo. Não, se o líder da oposição... tinha uma opção que era a educação e ir é bom, supostamente. Sim, isso eu também acho que era. Mas isso o engenheiro António Guterres fintou-se a si próprio, que na minha modesta opinião foi o mais preparado para gerir o país. Mas isso são histórias do pântano, do passado, do pântano que ainda não era pântano, mas... Pré-pântano. Mas repare-se, quando o líder da oposição diz que o Primeiro-Ministro, o chefe de governo, tem uma obsessão e gera a sua conduta política em função dessa obsessão que é o regresso aos mercados, está a dizer que isto... Quer dizer, está a criticar esta obsessão do Primeiro-Ministro. Na última semana, repare-se nas declarações públicas do chefe da oposição. O Partido Socialista está com o regresso aos mercados. É bom que Portugal viva a regresso aos mercados. Porquê? Porque já percebeu que Portugal vai regressar aos mercados antes daquilo que o Partido Socialista tinha eventualmente admitido que era setembro. Claro. Porque, como a Marina disse muito bem, o regresso aos mercados pode baralhar isto tudo. E pode, inclusive, fazer com que a coligação governamental, independentemente das suas divergências internas, que existem e que são assumidas e afirmadas muitas vezes, e ainda bem que o são, a política deve ter esse lado da verdade. E um casamento não é necessariamente mau por haver divergências entre as duas partes. Muitas vezes até isso é o essencial para que ele vença alguns obstáculos. Se nós regressarmos aos mercados antes, e vamos regressando aos mercados, porque o BCE de facto está a fazer a sua parte, e o Super Mário Draghi está a fazer, e a Alemanha não deixou cair a Grécia sair do euro, e portanto já não vai sair do euro, pelo menos até haver eleições em Portugal, sejam elas no momento próprio ou sejam elas antecipadas. Portanto, isso vai baralhar, porque de facto as pessoas vão sentir isso. Depende, obviamente, como isto for transmitido, como isto for enquadrado, não só socialmente, mas também em termos de económico, de facto entrar dinheiro e isso ser real e as empresas terem acesso a financiamento em outras circunstâncias, as famílias, por acréscimo, também terem acesso a esse mesmo financiamento. Portanto, isto vai baralhar a luta política. O PS percebeu isso, a esquerda começou a perceber isso. Aliás, a esquerda percebeu isso. A esquerda percebe mais rapidamente aquilo que o PS percebe mais lentamente. E, portanto, já está a construir uma nova narrativa, que é uma equipa maravilha, o governo do Partido Socialista vai ter não sei quem, quer dizer, eu fiquei aterrado, quer dizer, porque me parece mal. Enquanto eu fiquei muito confortado do Dr. António José Seguro dizer publicamente, não estou em condições de dizer aos portugueses que se chegar ao poder os impostos vão descer, acho muito bem, e acho uma atitude responsável e corajosa. Fiquei aterrado quando o Dr. António disse: eu vou ter um governo de estrelas. Mas já contratou, já falou, já está a constituir a equipa. Isto é um pormenor, obviamente, mas significa, de facto, a indefinição em que o PS está. Já não vamos falar da ADSE, que obviamente agora já vai acabar a ADSE. Já no Expresso vinha declarações tímidas do Inner Circle do Dr. António José Seguro, vai acabar, mas gradualmente. Quando o líder parlamentar disse, taxativamente, que não, meia hora depois do coordenador da saúde, nem por cima do meu cadáver. Portanto, quer dizer, isto não é possível, porque se regressando aos mercados, o Dr. Gaspar, a ditadura das finanças, o estrangeirismo do Dr. Gaspar e do Dr. Moedas, que tanto são surgidos por... Eu ontem vi o general Garcia Leandro, uma pessoa que eu respeito e que aprendi a dizer uma coisa que me chocou enquanto cidadão, dizer que o doutor Carlos Moedas não faz a mínima ideia, é um rapaz, não faz a mínima ideia do que está a fazer. Quer dizer, não é possível. Quer dizer, é evidente que isto vira-se, na minha opinião,
modestíssima opinião, contra o general Garcia Leandro, que devia pensar um bocadinho antes de dizer aquilo que disse o Dr. Carlos Moedas, que obviamente é um estrangeirado, mas tem vida própria, viveu 20 anos no estrangeiro, estudou, formou-se. Podemos estar em desacordo com o Dr. Carlos Moedas, e eu estou em muitas coisas em desacordo com o Dr. Carlos Moedas. E acho que a comunicar tem momentos absolutamente desastrosos. Mas dizer isto não é. Portanto, se Portugal regressar aos mercados antes daquilo que era a meta de setembro de 2013, é evidente que o Partido Socialista tem um problema. Marina, o Partido Socialista já deveria ter apresentado propostas alternativas a estes cortes dos 4 mil milhões? Claro que sim. Eu acho que o Partido Socialista está a falhar no campo das alternativas. Porque, quer dizer, é evidente que isto é um terreno um terreno o eleitorado minado. pode penalizar essa ausência de alternativas por parte do Partido Socialista? O que é que se espera de um partido da oposição que quer ser governo? Portanto, há partidos da oposição que não querem ser governo, que ele quer ser. E que está comprometido com o programa da Troika. Portanto, ele tem muito pouca margem de manobra, não é? A verdade é que ele diz que não vai diminuir os impostos, pois é, e isso pode não ser eleitoralmente muito vantajoso, porque, quer dizer, não é propriamente... Pode não ser se considerar que os portugueses estão desatentos, mas os portugueses não estão desatentos. Os portugueses provavelmente sabem que quem tem um posicionamento mais à esquerda e quer manter um Estado social não pode ir votar num partido que prometa baixar muito os impostos, porque isto já se percebeu que consequências é que tem. O tempo em que se achava que se podia baixar os impostos e ao mesmo tempo manter o Estado Social, já lá vai, já se percebeu que isso não é possível. Por isso, o que ele disse é um posicionamento coerente à esquerda. Muito bem. Mas o que é que ele pode dizer de verdadeiramente novo? Eu acho que aí realmente aparece a questão de um certo amadorismo que existe nos partidos políticos, que não... quer dizer, existiu um think tank no PS, até criado recentemente, que era o Res Pública, que ia tentar colmatar um pouco essas lacunas. Não conheço quase... Quer dizer, houve algumas coisas que foram feitas, mas quase nada. Se foram feitas, essas coisas deviam estar agora a ser trazidas para o debate, deviam estar agora a ser colocadas como alternativas, e não é propriamente alternativas. Eu acho que o posicionamento deste governo de dizer que temos que cortar 4 mil milhões é um posicionamento demasiado nominal. Quer dizer, quando se fala da reforma do Estado, devia-se ter objetivos de reformas e acho que isso é um comentário perfeitamente legítimo que o PS poderia fazer e avançar com ideias concretas nas áreas principais. Porque até agora ainda não se definiu qual é que é o papel para a saúde, para a educação. Exatamente. Enfim, e portanto, há uma descoordenação bastante grande, porque há várias vozes a falar ao mesmo tempo. Não falam todas, a mensagem não é a mesma e a mensagem é pouco substantiva no domínio das alternativas. Portanto, eu acho que o PS tem que trabalhar muito mais se quer se constituir alternativa. Agora, o que é que me parece do ponto de vista da questão da equipa, que não, eu já também li críticas, não acho tão... quer dizer, eu posso perceber o que é que o António José Seguro estava a tentar transmitir, que é o seguinte. Tendo em conta que a margem de manobra de políticas públicas é muito reduzida, a questão dos indivíduos, quem está à frente, quem é que vai gerir o Estado, torna-se muito mais importante, porque são as pessoas que fazem a diferença. Sem dúvida. Claro. E por isso, e mais do que isso ainda, dentro do governo que existe agora, o Gaspar é que é a grande mais-valia, que, entretanto, perdeu um pouco a partir de 15 de setembro, começou a entrar em perda bastante acelerada, mas agora... Pois, exatamente. Mais até do que Passos Coelho. E há ali uns pesos pesados. Paulo Macedo é um peso pesado. Quer dizer, há pessoas importantes e o PS e o António José Seguro têm que ganhar esta batalha da credibilidade, que António José Seguro não tem passado político, não tem passado governativo, nem sequer tem passado em... O Passos Coelho ainda podia aludir a um certo passado empresarial, coisa que
Seguro não tem. Portanto, há aqui A Marina, Seguro foi ministro. Seguro foi ministro. Foi ministro adjunto de António Guterres, foi secretário de Estado de António Guterres, foi deputado ao Parlamento. Não tem um imenso passado político. Só que esse é o problema de Seguro. Mas ele não tem nenhum... Eu peço desculpa realmente. Não, mas foi. Ao contrário de Pedro Passos Coelho, que só tinha sido líder da JST. Seguro foi líder da Juventude Socialista. Portanto, Seguro tem uma vida feita e tem passado político. Mas é um passado muito reduzido, é um passado com pouco peso. É um passado com muito pouco peso. É uma questão de dimensão, a palavra é essa. É um passado com muito pouco peso. Precisamente por isso é que ele devia ter pedido. O erro de Seguro, julgo eu, foi, e era difícil, só um parênteses muito curto, foi herdar de Sócrates o que herdou. Nas heranças normalmente são dramas, são dramalhões, zanga-se tudo e depois o que era bom passa a ser mau. Isso já estava. Portanto, essa herança já estava estragada. De qualquer das formas, naquela herança, como em qualquer herança, seja ela qual for, há algo de bom. E esse bom, essa é que é a superação de qualquer indivíduo, é ser capaz de distinguir e valorizar o que é de bom numa herança. Eu acho que Seguro perdeu essa oportunidade, devia ser desde o primeiro momento. Estes 6 anos de Sócrates e do Partido Socialista no poder, em maioria absoluta, e seguido de uma maioria relativa, mas a governar sozinho, tem estas partes, tem estas questões que foram boas para a sociedade portuguesa. E elas existiram, são óbvias, estão aí. Aliás, são heranças que perduram e vão perdurar felizmente. E há o mal, que obviamente, ele não foi capaz de fazer essa distinção. Esse foi o drama de Seguro. E daí esse lado baço, em que Seguro surge como um homem só de aparelho, que o é, mas que tem um lado baixo. E essa necessidade de Seguro dizer numa entrevista, eu vou ter uma equipa de sonho, eu vou ter uma equipa... O Barcelona está comigo, eu vou ser o Guardiola... Mas a mim não me repugna. Eu acho que a ideia de ter um governo de sombra... mas tem que os ter, com nomes. Exatamente. Eu defendo isso. Mas infelizmente não há muito essa tradição em Portugal. Agora, se Seguro fosse capaz de identificar algumas Ministro pessoas... Uma Ministra da Saúde é um António Correia de Campos, as pessoas que são os porta-vozes para estas áreas que vão apresentar uma Ministra da Segurança Social é o Dr. Ferro Rodrigues. Então, uma Ministra das Finanças é o Paulo Krugman. Porque a questão da escolha entre PS e PSD... Exato. A questão da escolha entre PS e PSD vai passar um pouco, poderia passar um pouco pela questão das pessoas, que parece-me, e é por aí que ele estava a tentar ir, mas má execução, porque não... Parece aqueles presidentes do clube que dizem, tenho 12 jogadores contratados, mas quem são? Esperem um bocadinho para ver, porque já estão ali a chegar à Portela, quer dizer, isto não é nada, sobretudo quando o clube está a perder, portanto não funciona. Não queria fazer nenhuma analogia com o meu clube, que é o Sporting, mas infelizmente chegamos lá. Raul, e Cavaco Silva, o que é que é expectável que faça? Bom, o Presidente da República está, como se sabe, no último mandato, teve em 2009, a Marina já o disse e eu subscrevo inteiramente, uma oportunidade de ouro para marcar de facto a sua presidência, os seus mandatos, que era dizer ao Partido Socialista, então liderado pelo engenheiro Sócrates, que tinha ganho as eleições, meu amigo, o país exige aqui uma coligação, e até você tem aqui uma palavra fundamental, porque ganhou as eleições, escolha, vamos entendermos, era fundamental que o país tivesse na altura um governo de maioria absoluta. Provavelmente o PEC 4 teria sido diferente, ou o PEC 3, e provavelmente nós teríamos pedido ajuda antes, por paradoxal que pareça, antes do tempo em que pedimos. Isso tinha sido bom para o país, e Cavaco Silva não o fez, não teve de facto aquele grito republicano do morra quem se negue, e eu posso perder as eleições, mas deixa aqui uma linha d'água absolutamente afirmada. Agora, é evidente que tem um problema, que é, tem um PSD no poder que não é o seu PSD, ou seja, quem domina o PSD está nos antípodas daquilo que, de uma forma absolutamente convicta e assumida, o professor Cavaco Silva pensa para uma sociedade, é um social-democrata convicto, não tem nada, o liberalismo para Cavaco Silva está lá numa gaveta absolutamente fechada. Tem um Partido Socialista que tem, ainda com lutas internas, quer dizer, indefinido, e se calhar teria que ser sempre assim depois de uma liderança muito marcante e muito áspera, como foi a do engenheiro Sócrates.
tem uma extrema-esquerda que na Europa, sobretudo o Partido Comunista, é caso raro, e tem um CDS que anda a ver se faz pela vida e anda, obviamente, contrariado. Quer dizer, um partido que defende e acredita, julgo eu, que uma sociedade com uma carga fiscal a partir de um certo limite é uma sociedade perdida, e o CDS ultrapassou esse limite, engoliu e enfim, não está contra tudo o que é as suas definições para uma sociedade desenvolvida. Portanto, o Cavaco Silva está metido num molho, numa camisa de 11 varas. Há aqui a Constituição, que é outro problema para o país, porque a Constituição... Eu ontem ouvi também, onde ouvi o general Garcia Leandro, ouvi o professor Daniel Bessa, que é um homem de bom senso também, dizer uma coisa simples. A Constituição tem lá aquelas coisas, mas quer dizer, a Constituição diz tem que haver água para todos os portugueses, mas a água custa X. Portanto, se não houver dinheiro para pagar essa água, não há água para todos os portugueses, infelizmente. E deu o exemplo do salário mínimo muito rapidamente, a seguir ao 25 de Abril, que alguém dizia que tem que ser 5 contos na altura. E houve alguém, um homem de esquerda, o professor Francisco Pereira de Moura, que não tem nada de direito, dizer, não, porque o PIB a gente produz, só dá 3 contos e 500 para cada português. As mulheres não tinham direito a salário mínimo e havia ali umas classes profissionais que também estavam excluídas. E não tiveram, o salário mínimo ficou em 3 contos e 500 porque não havia o PIB, não dava para os 5 contos para cada português. Essa, infelizmente, é a realidade com que a gente hoje se confronta e é esse choque com a realidade que o professor Cavaco Silva também está inevitavelmente obrigado a enfrentar. Marina, 30 segundos para me dar esta resposta também, por favor. O que é expectável que o Presidente da República faça, tendo em conta a atual conjuntura política? Eu acho que o Presidente da República debate-se entre, por um lado, o seu posicionamento ideológico, que é bastante diferente deste governo, e, por outro, a sua vontade de não criar nenhuma crise política. E essa vontade de não criar nenhuma crise política é superior ao que ele pensa ideologicamente do governo e, portanto, não vai fazer nada. E vai contribuir para a sua irrelevância política junto dos cidadãos. Marina, muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer tê-la aqui, Marina. Até uma próxima oportunidade. Para a semana olhamos para a causa destas ou de, eventualmente, outras coisas. Até lá.